Salve piratas e marinheiros, temos uma boa notícia para os fãs de Zoro e Sanji, mas principalmente para os fãs de Zoro, então fica ligado aí na novidade. De acordo com as notícias divulgadas, a revista One Piece edição número 18, que será lançada em 4 de junho de 2024, terá o título de As Asas do Rei Pirata que o apoiam. Até o momento foi informado que haverá uma novel paralela não oficial do personagem Roronoa Zoro, escrito pela senhora Jun Ezaka, intitulado Introdução Sasakaze. O título indica que a novel continuará até pelo menos a próxima edição da revista. A história contará um pouco mais sobre o personagem Zoro, quando foi apelidado de o Caçador de Piratas, antes dele se tornar um pirata e conhecer o seu futuro líder, Monkey D. Luffy. A novel também conterá algumas ilustrações, como por exemplo, o resumo das lutas de Roronoa Zoro e Vinsmoke Sanji contra outros oponentes, desde o início da história até o capítulo 1100. Além disso, quem comprar a revista vai ganhar um enorme pôster das asas do Rei Pirata, além de uma maquete de cada asa para ficar para si. De acordo com as informações, a revista terá em torno de 180 páginas, das quais 117 páginas dizem a respeito aos dois personagens. Minhas Asas do Rei Pirata incluirá perguntas e também desenho com dubladores e muito mais. Para quem não sabe, já existem outras novels de One Piece também, como por exemplo, a novel do passado de Ace mostrando ele como pirata, a novel de Law, que mostra seu passado após a morte de Corazon. Tem uma outra novel que se chama Straw Heart Stories, que conta a história dos Chapéus de Palha sendo mostradas por pontos de vista de pessoas de fora. E tem também a novel Heroínas, que conta uma história sobre as garotas de One Piece. Agora, o quão canônico será essa novel de Zoro e Sanji? Então, como quem vai escrever a história será Jun Ezaka, isso implica que não deve ser 100% canônico, mas Oda pode sim aproveitar algumas situações para incluir na história do mangá mais pra frente, a depender da situação. Um bom exemplo para ser usado nessa questão se encontra em uma novel de Sasuke chamada de Retsuden com os Dinossauros. Essa novel também foi escrita por Jun Ezaka e, falando de forma bem resumida sobre isso, podemos ver que na obra de Naruto, Kishimoto reaproveitou o tema dos dinossauros para introduzi-los na obra, só que de uma forma mais sutil. Então por isso que eu digo que Oda pode sim reaproveitar alguns pontos interessantes da novel das Asas do Rei Pirata para introduzir mais pra frente em sua obra. Agora, o que a gente queria saber mais era sobre a linhagem de Zoro, mas parece que isso não vai ser descrito nessa história. Então, o jeito vai ser esperar por Oda mesmo, principalmente porque seria interessante ver Zoro descobrindo que ele é um ancestral de Ryuma, ou seja, a espada Chusui é por direito dele. Contudo, eu acredito que quem vai descobrir isso primeiro vai ser Yamato em uma de suas viagens ao redor do país de Wano, e assim ela vai trazer a Chusui de volta para o Solador, que dessa vez vai ficar para ele e não vai devolver para mais ninguém. Outro ponto que eu quero saber é com relação à história de Sanji. O que será que vai ser adaptado? Será que eles vão trazer mais coisas de quando o Sanji ainda estava no Baratie? Será que veremos um pouco mais de sua história de quando ele era criança? Ou será que veremos apenas algumas lutas dele que já foi mostrada no mangá? Isso ainda não ficou muito claro, então vou ficar de olho aqui para ver se sai mais notícias para estar trazendo aqui no canal. Então se você não quer perder nenhuma notícia, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Dito isso, galera, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.